Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria convidá-los hoje a darem uma lida comigo no livro do Geraldo Ávila, Parte Integral. Tá? Vamos deixar um pouco o Elon de lado, a gente viu bastante matéria do Elon. Vamos dar uma olhada aqui no livro do Ávila, capítulo 8, Teoria da Integral. Vamos ver o que ele diz aqui e o que a gente pode... Como que a gente pode casar aí os dois livros, né? E dar uma repassada nessa matéria. Teoria da integral. Lembrando que ele vai falar aqui coisas que correspondem aos capítulos 10 e 11 do Elon, tá certo? Que a gente teve dando uma olhada no 10, praticamente a gente viu tudo, no 11 a gente viu só um pedaço. Então vamos buscar aqui nesse livro o que tem a ver com aquela parte que a gente estudou, né? Bom, o objetivo do presente capítulo é mostrar como definir rigorosamente a integral como limites de soma de Riemann. Isso foi o nosso último vídeo, que a gente postou lá sobre o Elon. A gente fez a definição da integral como somas de Riemann. Foi exatamente isso, né? E demonstrar que toda função contínua é integrável. Isso a gente demonstrou também no Elon, né? Função contínua definida no intervalo fechado AB. F dois pontos de AB em R, seja uma função f dois pontos de AB em R contínua, então ela é integrável. Estava lá no que a gente estudou. Vamos ver se está aberto aqui o... Aqui eu sempre deixo uns PDFs abertos aqui, ó. O capítulo 10 está aberto aqui, capítulo 10 do Elon. Se a gente der uma olhadinha aqui, esse resultado que ele está falando aí, somas de Riemann a gente viu, e também aqui, ó, condições suficientes de integrabilidade, a gente viu aqui o teorema 5. Toda função contínua f dois pontos de AB em R é integrável. Interessante o que ele está falando aqui. Por enquanto, a gente está nesse comecinho vendo que está de acordo com o que a gente estudou no Elon. Então, demonstrar que toda função contínua é integrável. Essa é uma tarefa que dificilmente pode ser feita nos cursos de cálculo, por exigir o conceito mais delicado de continuidade uniforme e o teorema de Heine. Aí, bom, esse é o jeito que ele vai demonstrar. E olha só, não deixa de estar de acordo também, porque lembra que na nossa demonstração utilizamos também, está lá gravado no vídeo, eu voltei nos capítulos anteriores e expliquei a continuidade uniforme para quem já não se lembrava mais, né? Então, e aqui, claro que aqui ele não citou esse teorema de Heine no Elon, mas depois a gente vê o que é isso aqui, porque ele vai falar mais adiante. Por outro lado, há muito o que fazer naqueles cursos para desenvolver os métodos e técnicas do cálculo integral. Nos cursos de cálculo, a gente foca mais naquelas regras de integração, tudo mais, né? Então, aqui é essa fundamentação. Eu já tinha discutido sobre isso com vocês na época do ano. Mas, do mesmo modo que nos cursos de cálculo, fica difícil lidar com os conceitos mais delicados da análise. Num curso dessa disciplina, não cabe reapresentar tudo que está nos cursos de cálculo, né? Você vê que ele está falando aqui uma discussão que surge muito frequentemente com os alunos, né, de análise. Porque, por um lado, eles às vezes acham muito parecido com cálculo, repetição, quando a gente fala de algumas coisas. Por outro lado, a gente vê certas demonstrações e teoremas e tal, de uma maneira mais extensa e mais profunda, como não é comum acontecer no curso de cálculo, né, nem é para acontecer. Então, tem essa coisa, tem uma certa interseção entre análise e cálculo, mas o enfoque é diferente, né? É o que ele está falando aqui. Portanto, é natural que agora o leitor tenha de rever seus estudos anteriores sobre a integral, principalmente os aspectos mais práticos, para que possa tirar maior proveito do que vai apresentar aqui. Aqui ele comenta umas questões históricas que são interessantes, né? E ele passa uma... Aqui, olha bem o que ele vai falar. Enquanto a derivada é um conceito moderno, opinião histórica dele, né, que surgiu no século XVII, nos anos 1600, mas ele está colocando como moderno. Você acha que faz sentido falar que é algo moderno em matemática que surgiu nos anos 1600? Bom, se a gente manter em mente a noção de que em 1600, antes de Cristo, já tinha, porque existe um papiro num museu, eu não sei em que museu do mundo que está, chama Papiro de Ahmes, A-H-M-E-S. Depois você procura na internet. Papiro de Ahmes, que é um papiro egípcio, onde o cara, um papiro longo, onde o cara faz uma série de contas de geometria, cálculo de volume de pirâmide, cálculo do valor de π, tem uma série de coisas lá, não me lembro de cabeça, mas é um papiro inteiramente dedicado à matemática, e eles acreditam que esse papiro foi escrito por volta do ano 1600 a.C. Então, se uma coisa surgiu no ano 1600, ou por volta de 1600 e tanto, depois de Cristo, ela pode até ser considerada moderna dentro da matemática, porque o pessoal já estava fazendo matemática em 1600 antes de Cristo. Então, dá 3.200 anos de diferença. Então, digamos assim, a derivada é 3.200 anos mais nova
do que a geometria que está lá no papiro de Hermes, né? Então, nesse sentido, ele tem razão. É moderno a derivada, né? Então, é 1600 depois de Cristo, não é antes de Cristo, né? Enquanto a derivada é um conceito moderno que surgiu no século XVII, a integral remonta ao tempo de Arquimedes, há mais de 2 milênios. Porque ele considera que o Arquimedes, que era um matemático da Grécia Antiga, de antes de Cristo também, não de 1600 antes de Cristo. Arquimedes é por volta de 200 antes de Cristo, mas é bem mais antigo que o século XVII, que aqui ele está considerando que o Arquimedes já estava fazendo, de certa forma, cálculo integral. Claro que não tinha esse nome na época do Arquimedes, ninguém não tinha um simbolinho de integral nem nada, né? Mas os caras que estudam história da matemática, se você pegar algum livro de história da matemática que fale dessa época da Grécia, você vai ver que o Arquimedes, um dos trabalhos dele, se chamava quadratura da parábola. O que é quadratura? Quadratura é você calcular uma área. Então, ele estava ali calculando uma área. Imagina um arco de parábola, função do segundo grau. E imagina que você tasca uma reta ali. Então fica uma área delimitada pela reta e pelo arco de parábola. Fica uma região aqui, né, que não é nem uma circunferência, nem um retângulo, nem um triângulo. Era uma região que é uma reta e um arco de parábola, né? Mais ou menos assim eu estou falando. Cadê a nossa lousa aqui? Deixa eu arrumar essa lousa aqui. Era mais ou menos a ideia do Arquimedes. Depois você procura essas coisas que eu estou citando na internet. É por isso que eu queria... O Elon praticamente não falou nada de história, aqui está comentando algumas coisas interessantes. Esse era um dos meus objetivos, falar isso aqui com vocês. Então, aqui, vamos colocar aqui Ávila, né? Ávila, capítulo 8. Capítulo 8. Se você der depois uma olhada lá na história da matemática na internet, você vai ver, por exemplo, aqui eu vou colocar como se fosse um mini tópico aqui, Arquimedes. Arquimedes. Dá uma olhada lá no quadratura da parábola. Quadratura da parábola. Você vai ver que interessante, é um trabalho que o Arquimedes desenvolveu, que tinha mais ou menos a função dele era a seguinte: você pegava aqui um arco, claro que não tinha plano cartesiano, essas coisas do Descartes, né? Descartes surgiu bem depois. Mas ele considerava um arco de parábola e você passava aqui uma reta. E aí você ficava com essa questão aqui, dessa areazinha aqui, ó, que eu estou mais ou menos aqui dando colocando colorido aqui. Essa área, claro que eu não vou conseguir fazer perfeito, mas é só para dar uma ideia para os alunos aqui da área que ele estava interessado em calcular. E ele desenvolve uma técnica, que aí você precisa ver lá em detalhes, que lembra muito a técnica do cálculo diferencial, do cálculo integral que a gente está estudando aqui, que já vimos inclusive no Elon. Lembra quando a gente viu aquela soma inferior, soma superior, que a gente viu que eram retângulos, e que a gente vai refinando a partição e os retângulos vão ficando cada vez mais estreitos? Depois você dá uma olhada lá no quadratura da parábola. Tem alguma coisa a ver com já como se fosse uma introdução ao cálculo integral que ele estava fazendo aqui para calcular essa área, que vai mais ou menos nesse sentido, né? Então, ele tá aqui, é claro que isso é uma discussão em história da matemática, se já dá para considerar cálculo integral desde Arquimedes ou não. Pelo visto, Ávila já considera que sim, que dá para considerar, né? Então a integral remonta aos tempos de Arquimedes. Quando ele diz que a derivada é do século XVII, dos anos 1600, provavelmente o que ele está em mente aí? O trabalho do Newton, né? O trabalho do Newton, ele é sobre derivadas, não me engano, eu acho que ele é entre os anos 1660 e os anos 1680. É ali que está, entre 1660 e 1680, que ele mexe com derivada. Então está dentro do século XVII. Newton nasceu em 1642, né? Então ele tinha ali entre 24 e 44 anos, nessa faixa, quando surgiu com o conceito de derivada. E Leibniz também nessa mesma época na Alemanha, também na segunda metade dos anos 1600. Então, quando ele está dizendo que a derivada vem do século XVII, ele está provavelmente em mente Newton e Leibniz, segunda metade dos anos 1600. E o Arquimedes, provavelmente o que ele tem em mente é o trabalho da quadratura da parábola, que é por volta de mais ou menos cerca, né, de 200 antes de Cristo, né? Uma, entre aspas, cálculo entre aspas, porque ainda não é oficialmente, né, cálculo integral. Depois você dá uma olhada isso aí, tá? Que eu não vou poder aprofundar mais aqui para a gente continuar a leitura, mas estou tentando, assim, digamos, dar uma aprofundada no que o texto está falando aí, para você ver a riqueza de história da matemática aí que ele está citando, né?
Então, há mais de 2 milênios. E porque mais de 2 milênios, porque Arquimedes viveu por volta de 200 a.C., né? 200, 250 a.C. De fato, Arquimedes calcula áreas e volumes de figuras geométricas por um procedimento que equivale aos métodos modernos do cálculo integral. Naquela época, entretanto, a matemática era muito geométrica, né, e não havia simbologia desenvolvida. Por isso mesmo que eu falei que não tinha o símbolo do cálculo integral, né? Portanto, faltavam recursos para o natural desabrochar de um cálculo integral sistematizado e verdadeiro, como que a gente tem hoje e que surgiu no século XVII. Né? Note uma coisa interessante, você veja como nessa época do Arquimedes era tudo mais voltado para a geometria mesmo. A palavra geometria vem do grego, medida da terra, né? Geometria. E álgebra já é uma palavra que vem do árabe. E eu não sei exatamente o significado, mas é uma palavra que estava no título de um livro que foi escrito por volta do ano 1000 depois de Cristo, 800 depois de Cristo, nessa faixa, lá no mundo árabe, né? Então, que é a matemática, é da matemática árabe que emerge, que aparece a álgebra, né? O primeiro momento da álgebra dentro da história da matemática. Por exemplo, equações algébricas, resolução de equações algébricas, né? Então, as manipulações passa por outro lado do sinal de igual, muda o sinal, esse tipo de coisa que a gente aprende no ensino fundamental hoje em dia para resolver equação com a professora, né? Então isso aí já vem do mundo árabe, depois dos gregos, depois dessa época clássica da Grécia, lá de 200, né, antes de Cristo, nessa faixa. Nós já estamos falando já de 800, 1000 depois de Cristo, álgebra. E as estruturas algébricas que a gente estuda aí na faculdade, vocês têm as matérias de álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, que vê várias estruturas, né, grupo, corpo, domínio de integridade, anel, ideal, todas essas estruturas, elas são século XIX e XX, já bem recente, ultramoderno, né, estruturas algébricas. Então, quando você está falando de um trabalho de matemática grega, você está falando de um cara que não está mexendo com estruturas algébricas, não tem teoria de conjuntos, não tem álgebra, não tem resolução de equação algébrica no sentido moderno. Então, era tudo pesadamente geométrico. Mas o pessoal que estuda história da matemática vê que não, lá já está algumas ideias básicas do cálculo integral lá acontecendo, né? Não da derivada, olha que curioso, mas do cálculo integral, sim, pelo que ele está contando aí. Né? Bom, a situação no século XVII era bem diferente. Já no século anterior, seria o século XVI, que são os anos 1500, a simbologia se desenvolvera bastante, sobretudo com Viette. Depois você procure mais sobre esses matemáticos na internet, dá uma lida lá na questão da história da matemática. Depois com os trabalhos de Descartes e Fermat, porque Descartes e Fermat, hoje em dia tem, né, uma certa... digamos, oficialmente, Descartes é o criador da geometria analítica, do plano cartesiano, como a gente fala, em homenagem a ele, né? Mas há quem diga que Pierre de Fermat, que é famoso pelo último teorema de Fermat, né, que foi demonstrado só agora em 1999 por um matemático inglês, mas o Pierre de Fermat, ele também é considerado muitas vezes que ele descobriu, inventou, criou a geometria analítica paralelamente com Descartes. Eles viveram na mesma época na França, né? Mas ele não teria publicado nada, ficou nas anotações dele, foi descoberto depois que ele morreu. O Descartes não, ele publicou realmente o livro que explica lá a geometria analítica, o plano cartesiano. Então, veja, um avanço que esses caras antigos não tinham, né? Quer dizer, com uma geometria analítica, um plano cartesiano, você pode fazer gráfico de função, por exemplo, a noção de função, gráfico de função. Isso aí não estava presente lá no Arquimedes, né? Está surgindo com Descartes em 1637, que ele publica o trabalho dele. Né? Então, depois, com os trabalhos de Descartes, Pierre de Fermat e outros seus contemporâneos, a moderna notação da geometria analítica se difundiu e tornou possível a criação de métodos sistemáticos unificados para o tratamento de cálculo de áreas e volumes. Foi por isso que o cálculo integral, como ele é conhecido hoje, pôde se desabrochar e desenvolver. Né? Não se esqueça, Newton e Leibniz, naquele 1660, 1680 que eu falei, eles são matemáticos, pensando, claro, Leibniz era também filósofo, Newton era físico, mas eles têm um grande trabalho dentro de matemática. Então, vamos dizer que eles eram matemáticos. Não estou dizendo que eles eram formados em matemática, que tinham um diploma de bacharel em matemática, mas, sim, contribuíram muito para a matemática. Então, vamos pensar neles como matemáticos. Newton e Leibniz, como matemáticos, eles estão trabalhando ali, já tendo toda a álgebra que veio lá da época dos árabes, equações algébricas e tudo mais, e
Já tinha a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que não tinha lá no grego antigo, né? A fórmula de Bhaskara é 800 a 1000 depois de Cristo, não de 200 antes de Cristo. Então, eles já tinham tudo isso, Newton e Leibniz, e tinham, por causa do Descartes, que o Descartes é no mesmo século que eles, os anos 1600, só que o Descartes publicou na primeira metade dos anos 1600, 1637, a geometria analítica. E o Newton e o Leibniz estão trabalhando mais ou menos 30, 50 anos depois, 1660, 1680. Então, para Newton e Leibniz, eles pegam toda essa herança lá do Arquimedes, do grego, da álgebra e do plano cartesiano, já bem moderno, como a gente aprende hoje em matemática. E aí, olhando para aquilo tudo, eles criam derivada e integral no sentido moderno da coisa. Então, vem dessa segunda metade dos anos 1600. E domina, né? Porque dali para frente vão surgindo os outros matemáticos e todos eles vêm para aquilo, tudo que já tem, geometria analítica, plano cartesiano, derivada de função integral, e vão usando isso direto na matemática e na física, porque a conexão é muito grande, né? A derivada sendo velocidade, a integral também, você podendo calcular o espaço percorrido através da integral da função velocidade, e uma série de outras coisas também que dá para fazer com derivada integral em física, né? Então, esses conceitos surgem ali na segunda metade do século XVII e dominam até hoje, né? Então, esse desenvolvimento teve, no início, forte motivação geométrica. Os problemas que se punham eram de calcular áreas, volumes, comprimentos de arcos. Depois de todo o desenvolvimento das técnicas do cálculo, ocorrido até o início do século XIX, ainda estavam ordenhando aqui, né, e tirando, descobrindo novas técnicas de cálculo e tudo mais. Veja o tempo que ficou, dos anos, da segunda metade dos anos 1600 até o começo dos anos 1800. Vamos colocar aí 150 anos praticamente, né, desenvolvendo técnicas de cálculo. 150 anos. Eu gosto de falar essas coisas para vocês verem também, vocês que são professores de matemática, e eu também, quando eu vejo essas coisas de história, eu sempre me lembro do seguinte: sempre que a gente tem dificuldade para entender alguma coisa de matemática, ou os nossos alunos, quando a gente está dando aula, tem dificuldade para entender alguma coisa de matemática, uma das coisas que a gente deve sempre se lembrar é essa dimensão histórica. Você veja quantos séculos e milênios até para você desenvolver tudo que você ensina, às vezes, em um ano na escola. Um único ano. O aluno que não está também estudando só matemática, está estudando junto física, química, biologia, português, história, geografia. Então, quer dizer, está tudo comprimido ali. Séculos e milênios de desenvolvimento desses caras. Então, para a gente saber também se perdoar e perdoar nossos alunos quando não conseguem entender tão rápido alguma coisa. Porque é um desenvolvimento histórico muito longo, né? Então, você vê, olha bem essa frase, os problemas que se pode calcular áreas e volumes e compreender. Aqui, ó, depois de todo o desenvolvimento das técnicas do cálculo ocorrido até o início do século XIX, ele acabou de falar que surgiu no século XVII. E com a procura de uma rigorosa fundamentação da análise, é que os matemáticos acabaram descobrindo a possibilidade de definir a integral em termos puramente numéricos. Né? Então, essa integral que a gente faz hoje bonitinha, que você pode fazer a conta lá sem fazer desenho nenhum, integral de A até B, fx dx, acha a função que derivando da f de x é fão, faz fão de B menos fão de A, tipo teorema fundamental do cálculo. O cara, para fundamentar e provar isso aí, olha o tempo que foi. A análise vai surgir no século XIX, os caras tinham criado a integral lá no século XVII. Entendeu? Bom, então, quer dizer, assim o problema original se inverteu. Enquanto de início o cálculo de áreas levava à integral, agora definimos primeiro a integral em termos numéricos, para depois definir área em termos da integral. Muito interessante isso aqui, né? A gente, hoje dá para fazer isso, como está muito bem fundamentada a integral. Se alguém te perguntar o que é a área, defina o que é a área embaixo da curva f de x, do ponto x igual a até o ponto x igual a b. Você pode falar assim, olha, por definição a área é o resultado da integral dela. O que é essa área? É a integral. A integral dela é a área, por definição. De tão bem fundamentado que está a integral. Bom, integral de Riemann. Nos cursos de cálculo, é costume trabalhar o conceito de integral como área sobre o gráfico de uma função, acabei de citar. Assim entendida, a integral tem limitações, uma das quais é que ela depende da noção de área. Acontece que necessitamos da integral para lidar com situações onde a ideia de área nem sempre aparece. Por exemplo, em problemas que ocorrem
lá na física, calcular trabalho, calcular energia, calcular comprimento de arco, tudo isso dá para fazer com integral, e não aparece a ideia de área, e no entanto você faz lá a integral, né? Ou seja, ele está falando isso como quem quer dizer assim, é bom a gente tentar libertar a integral da ideia de área. Ela apareceu motivada pelo cálculo de área, desde lá no Arquimedes o cálculo da parábola, depois no Newton ali também. Porém, ela vai depois começar a ser usada para tanta coisa, que é melhor a gente definir a integral sem estar preso ao conceito de área. Ela tem uma definição que independa disso, e depois você usa ela para o que você quiser. Bom, acontece que necessitamos da integral para lidar com situações onde ela sempre aparece. Além disso, há a questão também do rigor, definir rigorosamente o que é uma integral. Depois que se descobriu, no século XIX já, nos anos 1800, que a geometria não estava bem fundamentada e que ela poderia se apoiar na aritmética, isso aí são outros desenvolvimentos mais profundos da matemática, eu não vou entrar aqui, né? Ficou evidente a conveniência de fundamentar a integral nos números e não nos conceitos geométricos, certo? Essas razões todas justificam a introdução do conceito de integral como limite de uma soma, no caso, o limite da soma de Riemann, ou então aquele limite das integrais, das somas inferiores e somas superiores, na que a gente viu também. Mas o clássico mesmo é o limite das somas de Riemann, né? Então você veja que, lembrando um pouco o que a gente viu no Elon, quando a gente fazia ali no final, na última aula que a gente viu, a integral como limite das somas de Riemann, a gente não em nenhum momento ficou colocando área, nem teve desenho de retângulozinho, nem nada. A gente definiu o que era partição, que são os pontos, T0, T1, T2, até Tn, definiu o que é partição pontilhada, que entre os pontos TI tem os pontos XI, e aí você faz uma soma de F de XI vezes TI menos TI menos 1. Somatório disso aí, de I igual a 1 até N. E isso é a soma de Riemann da função F relativa à partição pontilhada P estrela. Em nenhum momento foi falar de área. E aí tem aquelas desigualdades lá que mostram que essa soma de Riemann vai estar entre uma soma inferior e uma soma superior. E aí, resultado, se a função for integrável, você chega à conclusão de que a integral da função vai ser o limite das somas de Riemann, mas em qual sentido do limite? Limite de o que tendendo a quê? Da norma da partição tendendo a zero. E a gente tinha introduzido o que é a norma da partição. É a maior comprimento, a maior distância entre um TI entre um TI menos 1 e um TI. Então você vai refinando a partição, colocando mais pontos, a norma dela vai diminuindo, vai colocando mais pontos, a norma dela vai diminuindo, e conforme a norma vai tendendo a zero, você tem que a soma de Riemann, que é essa soma do F de XI, TI menos 1, está lá na aula, ela vai convergir para a integral da função, né? Então, partição, norma de partição, partição pontilhada, somatório, não falou de área, e definiu certinho a integral, né? Então ele já está antecipando aqui tudo que a gente viu. Porque agora é uma covardia, né? Nós estamos lendo o livro dele depois de ter estudado um monte de coisa no Elon. Então fica mais fácil de entender o que ele está falando. Bom, definição de integral. Como motivação, e apenas como motivação, vamos começar com a ideia de área, né? Em geometria elementar, o conceito de área é desenvolvido a partir da área de um quadrado, e depois estendido a todos os polígonos, a começar pelo retângulo, depois paralelogramo e triângulo. Chega-se a um polígono qualquer, decompondo em triângulos, tá? Não vou ficar perdendo muito tempo nisso, é só lembrando um pouquinho de geometria. Mas como estender essa noção a uma figura com perímetro curvo, como um círculo? Esse já é um problema antigo, calcular a área do círculo, vem aquela questão do número π e tudo mais, né? Arquimedes resolveu esse problema no caso do círculo e outras figuras geométricas simples, como o segmento de parábola, que eu acabei de comentar com vocês, aproximando essas figuras por uma sequência infinita de polígonos. Depois ele até colocou umas notas históricas lá no final, não vai dar tempo da gente ler, mas eu coloquei no PDF para vocês lá no Classroom, né? Se vocês quiserem ler, muito interessante. O procedimento que usaremos aqui não é muito diferente, né? Ele está enfatizando que o Arquimedes já fez lá em 200 a.C. uma antecipação do cálculo integral. O procedimento que usaremos aqui não é muito diferente. Consideremos o problema de definir a área da figura delimitada pelo gráfico de uma função positiva f pelo eixo do x e por duas retas. Então, vou colocar aqui na lousa, motivação inicial para a integral, né? Não vou perder muito tempo escrevendo, porque são coisas que a gente já viu. É uma releitura desse assunto que a gente está fazendo, né? Mas algumas coisas eu vou anotar aqui. Então, segundo Ávila, aqui motivação
inicial para o conceito de integral, né? Área tem a ver com área, dois pontos. Área, como é que ele colocou aqui? Área delimitada pelo gráfico de uma função. Delimitada pelo gráfico de uma função. De uma função f de x. F de x, ponto final. Então, tá aqui. E aí o desenho que a gente tem que ter em mente nessa hora, que ele está só escrevendo ali, mas não tem nenhum desenho colocado ali para a gente olhar, é um desenho que se aproxima muito, para não dizer que é igual ao desenho que o próprio Elon faz ali para a gente quando a gente está lendo o livro do Elon, né? Ele coloca a coisa mais ou menos nesses termos aqui. Então você tem aqui um ponto A, um ponto B e um gráfico de uma função f de x. Aqui, f de x. E aqui a gente pode dizer que é o Azinho, aqui a gente pode dizer que é o Bzinho, e aqui eu vou até colocar aqui, usar essa ferramenta aqui, desse aplicativo, para mostrar que o cara está interessado mesmo nessa área aqui. Ó. Essa área aqui. Então tá aqui, quer dizer, a integral, a motivação inicial para ela realmente é o cálculo dessa área aqui. Né? Então, mas lembra daquilo que ele falou, depois a técnica da integral é bem fundamentada e você pode usar ela para diversas situações. Você veja que ele citou várias coisas interessantes aí da física, cálculo de trabalho, cálculo de energia, até mesmo cálculo de volume, que não é exatamente uma área, né? Também dá para fazer com integral, quer dizer, uma ferramenta com um número inacreditável de aplicações, né? Na matemática e fora da matemática também. Então, o procedimento que usaremos aqui não é muito diferente lá do Arquimedes. Consideremos o problema de definir a área da figura delimitada pelo gráfico de uma função positiva f, está aqui o desenho da função positiva f, pelo eixo do x, está aqui o eixo x, e por duas retas, x igual a A, x igual a B. As retas x igual a A e x igual a B, você pode considerar elas exatamente aqui, x igual a A, e x igual a b. São retas verticais aqui que estão nesse pontilhado aqui, né? Bom, começamos considerando a soma de áreas de uma série de retângulos, como ilustrado na figura 8.1, obtidos da seguinte maneira. Dividimos, a partir de agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Começa a ler isso que ele está falando e que eu estou vendo aqui junto com vocês, procurando se lembrar do Elon. Então você vê que ele já está aí de maneira, sem citar explicitamente, ele já está falando essa coisa aí que ele já vai começar a dizer, dividir o intervalo AB em N, já é a partição, o conceito de partição entrando. E aí vai aparecer os retângulozinhos embaixo. Lembra que no Elon a gente viu que tinha a soma inferior, que o retângulozinho batia na função e parava ali, por baixo da função, e tinha o soma superior, que o retângulozinho ultrapassava um pouco a função. A soma inferior errava a área por um pouco de falta, e a soma superior errava a área por um pouco de excesso. Mas as duas, apesar de errarem a área exatamente, as duas aproximam a área, dão uma aproximação, uma noção aproximada de quanto é essa área. Né? Mas perceba aqui que apesar dele não estar usando as mesmas palavras, ele já está caindo naquela situação que a gente passou no Elon, mesma coisa. Né? Começamos considerando a soma das áreas de uma série de retângulos, como ilustrados na figura 8.1. Deve estar aqui na próxima página. Ou não? Ah, está aqui. 8.1. Aqui ele já partiu. 8.1 é essa aqui? Figura 8.1. Aqui, na verdade, ele já partiu, não é nem soma inferior, nem soma superior, ele já partiu a soma de Riemann. Né? Aqui os QCs. Lembra dos QCs, lá da partição pontilhada? Já pegou os QCs aqui para fazer a altura do retângulo. Tá? Então, já pela ilustração que eu estou vendo aqui da 8.1, já foi direto para a soma de Riemann. Nem falou de soma inferior e soma superior. Talvez ele fale depois aqui. Não sei. Acho que não falou. Não sei se ele vai entrar aqui. Foi bom até a gente ter observado essa figura aqui. Mas a ideia de partição já apareceu aqui. Tá? Então, só voltando aqui um pouco para ler, né? Aqui é o final da frase. Consideremos o problema de definir a área, tá?
Começamos considerando a soma das áreas de uma série de retângulos, como ilustrados na figura 8.1, obtidos da seguinte maneira: dividimos o intervalo AB em N pontos, deve ser, né? Em N subintervalos iguais, de comprimento ΔX igual a B menos A sobre N. Né? Então, veja, os pontos dessa divisão chamamos de partição do intervalo AB. Está um pouco, não está exatamente igual ela, no sentido de que ele quer os subintervalos com iguais, com comprimentos todos iguais. Você veja que no Elon ele não fez exatamente assim. Você pode distribuir os pontos da partição em distâncias diferentes. Tá? Mas também uma das opções que você tem lá na partição é distribuir eles em distâncias iguais. Também não é proibido fazer isso lá. Ele só generalizou mais. Né? Aqui ele já quer que você faça a partição. Olha lá, o primeiro ponto x0, em vez de chamar de t0, t1, chamou de x. Mas é a mesma coisa, x0, x1, x2, até o x0 é igual a A, o xn é igual a B, e pegou equidistante. Cada distância entre dois pontos desse aqui vai ser o número B menos A dividido por N. B menos A é constante, vem do tamanho do intervalo AB, N é constante também, é o número de pontos que você pegou aqui. Né? Quer dizer, o número de pontos é exatamente N mais 1, porque tem o x0 também. Mas N é o número de subintervalos que vai gerar aqui. Então, o comprimento subintervalo está fixo aqui por uma constante, B menos A sobre N. Sejam os pontos dessa divisão, a qual é chamada partição, mesmo nome, que tinha lá no Elon, partição do intervalo AB. Em cada um dos subintervalos da partição, escolhemos pontos quaisquer, que aí já está entrando a noção de partição pontilhada. Né? Esses pontos quaisquer são os xis. Usaremos a letra grega xi. Né? Xi1 no primeiro subintervalo, Xi2 no segundo, Xi3 no terceiro. Esses últimos pontos podem ser escolhidos arbitrariamente, podendo mesmo ser um dos extremos. Aqui ele já também quis generalizar um pouco, não precisa pegar o Xi bem no meinho, aqui exatamente na metade do subintervalo. Você pode pegar o Xi em qualquer ponto que esteja aqui dentro do subintervalinho, que não tem problema. Né? Mas você repara que no livro dele aqui ele pega os xizinhos equidistantes. Né? Equidistantes. Bom, esses últimos pontos que se existem podem ser escolhidos arbitrariamente, podendo ser até mesmo um dos extremos do subintervalo, como ilustra a própria figura. Dessa maneira, formamos N retângulos, todos com base ΔX e altura f de xi. Está perfeito isso que ele falou. Já que ele pegou equidistante os pontos todos, então todos os retângulos, a distância entre os pontos é a base do retângulo. Então, todos os retângulos vão ter essa mesma base ΔX, que é igual a B menos A dividido por N. E a altura do retângulo? Aí vai depender da função. Você joga um ponto xi aqui dentro e vê quanto que vale f de xi. E esse f de xi determina a altura do retângulo. Quer dizer, então você formou uma soma de retângulos aqui, que não é nem exatamente a soma inferior lá do Elon, nem a soma superior, mas é aquela soma de Riemann que ele tinha falado lá, né? As figuras 8.2 e 8.3 mostram esses retângulos quando a gente vai aumentando o número n. Vamos ver qual foi o n que ele pegou aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tinha pego 10, n igual a 10 aqui. Aí já foi aumentando, n igual a 20, n igual a 30. Né? A soma das áreas dos retângulos representada pelo número Sn vai ser, bom, se cada retângulo tem base ΔX e altura f de xi, então você sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Então, base ΔX vezes altura f de xi. Isso aqui é a área de um retângulo, seria o primeiro retângulo aqui. Para você somar todos eles, você vai fazendo ΔX vezes f de xi2, ΔX vezes f de xi3. Na hora que você somou tudo isso aqui, você tem um Sn, que seria a soma da área de todos esses retângulos, mas considerando n retângulos, né? Porque vai depender também do n. Quanto mais ou menos retângulos você tiver, mais ou menos, maior ou menor vai dar esse número aqui, vai dar uma pequena variação. Que pode ser escrito com a notação de somatório também. Somatório para n retângulos seria somatória, que é exatamente a mesma fórmula que está aqui em cima. Somatória de igual a 1 até n, f de xi, ΔX. Né? Vamos dar uma olhada nas tais figuras 8.2 e 8.3 que ele falou. Você veja que nessa primeira aqui ele pegou n igual a 10 retângulos. Na segunda figura, ele disse que pegou n igual a 20 retângulos. Olha lá,
já diminuiu, como o n está no denominador aqui, você passar de 10 para 20, você já diminuiu, o b menos a continua o mesmo, porque é o mesmo a e o mesmo b, então você já diminuiu o ΔX, já caiu pela metade o ΔX. Uma basezinha de retângulo aqui tem metade do comprimento de uma base de retângulo aqui. E se aqui você já passou para 30, n igual a 30, que ele tinha falado aqui nessa figura 8.3, aí a base de um retângulozinho aqui já tem 1/3 dessa base aqui. Então, o que você percebe? O que acarreta essa questão de você ir aumentando o n e, portanto, ir diminuindo a base do retângulo? Ela acarreta o seguinte, ela acarreta que esse errinho aqui, ó, você está vendo que tem um erro aqui, ó, um tanto a menos de área que pega aqui, um tanto a mais para cá, né, e tal, e no que não dá exatamente igual o tanto a mais do tanto a menos, então não vai dar exatamente a área, vai ter um certo errinho aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, não pegou nada a mais, mas errou um tanto aqui para menos, está sempre tendo um erro aqui. Conforme você vai aumentando n, n20, n30, ou seja, você vai aumentando o número de retângulos, qual é a tendência de acontecer com esses erros aqui? Há uma certa tendência natural a esses erros irem diminuindo cada vez mais. E, portanto, esse Sn, que é a soma da área de todos os retângulos, que ele acabou de falar aqui, a tendência é que ele vai ficando cada vez mais precisamente igual à área, o Sn, conforme o n vai aumentando, conforme o n vai tendendo a infinito. Aí o que a gente pode falar aqui para o aluno? O seguinte, esse n aumentando, tendendo a infinito, acabamos de ver que ele está acarretando em diminuir a área, a base do retângulo. E a diminuição da base do retângulo é a diminuição da distância entre dois pontos da partição, xi menos 1, xi. É justamente a norma da partição tendendo a zero, da qual o Elon falou. Então aqui ele está colocando de uma outra forma a mesma coisa. Em vez de falar em norma de partição tendendo a zero, ele está falando numa partição onde você tem uma distância fixa entre os pontos, para facilitar, e essa distância é b menos a dividido por n, o b menos a está constante fixo, e o n eu vou aumentando, 10, 20, 30. Então o que vai acontecendo com a base do retângulo? Ela vai diminuindo. Mas isso é a mesma coisa, se tivesse o Elon aqui assistindo junto com a gente, falaria, sim, isso no meu livro é a norma da partição tendendo a zero. E eu ia falar para ele, isso está certo, professor, é a mesma coisa. O n está aumentando, está diminuindo a distância entre os pontos x, a norma da partição está tendendo a zero. O que acontece nesse caso, tanto no livro quanto no outro? Essa soma dos retângulos, que é a soma de Riemann, a soma das áreas dos retângulos, que é a soma de Riemann, vai ficando cada vez mais exatamente igual à área que está debaixo da função entre o a e o b. Então, aí você está vendo surgir naturalmente a relação entre a integral de Riemann, que vai ser quando o n tende a infinito, ou seja, quando a norma da partição tende a zero, integral de Riemann, e a área, que daí vai dar exatamente a área debaixo da função. Tá? Bom, vamos voltar aqui para terminar de ler. Vamos imaginar uma sequência dessas somas. Quer dizer, para vários n's. Então, o cara teria pego um retangulão só. Aí ficaria uma coisa grosseira aqui. Ficaria um retangulão assim, ó, só. Bem errado em relação à área. Né? Depois 2 retângulos. 3, até chegar em 10 retângulos. Você já está vendo aqui. 20 retângulos, n igual a 20. 30 retângulos, n igual a 30. É essa sequência aqui que ele está falando. Tá? Vamos imaginar uma sequência infinita. Vai aumentando cada vez mais os n's. Dessas somas correspondentes às diferentes partições. A própria figura 8.3, aquela última ali, sugere que esses valores Sn se aproximam de um valor limite, à medida que n cresce acima de qualquer número dado. Ou seja, à medida que n tende a infinito. E a mesma figura, ele está falando dessa 8.3 aqui, né? É a que tem mais retângulos, sugere, já vamos deixá-la aqui, sugere que esse valor limite é o que devemos tomar como sendo a área. Intuitivamente, eu estou vendo que está pegando toda a área aqui debaixo da função, como sendo a área da figura delimitada pelo gráfico de f, para cima aqui, o eixo x aqui para baixo, a reta x igual a a e a reta x igual a b. O limite assim obtido é chamado de integral de f no intervalo fechado a b, a qual é indicada com o símbolo integral de a até b f de x dx.
Portanto, por definição, integral de A até B, f de x dx, é o limite, veja só, em vez de ele falar norma de P tendendo a zero, como a gente fez no Elon, ele coloca aqui limite de n tendendo a infinito, para a somatória de igual a 1 até n, f de xi delta x. Você que já esteve lendo aqui comigo desde aqui, entende que esse f de xi delta x é a área de um retângulo desses. O somatório significa que ele está somando a área de todos os retângulos, vários retângulos na sequência. E o n tendendo a infinito significa que a quantidade de retângulos está gigantesca, está tendendo a infinito. Estou somando a área de infinitos retângulos, cuja base ΔX está diminuindo a zero, e esse resultado está dando a área total debaixo da função, que é, digamos assim, fica registrada, fica simbolizada por essa notação aqui de integral de A até BFX dx. Você que está acompanhando aqui todo o raciocínio, lendo comigo essas páginas, já tendo estudado antes o Elon e vendo essa exposição bonita aqui que o Ávila está fazendo, você está percebendo que já apareceu aí a necessidade da análise. Porque, quando eu digo necessidade da análise, necessidade de colocar essas coisas de modo mais rigoroso. Porque você está vendo que você está somando áreas de retângulo, e aqui está claro a altura do retângulo é f de xi e a base é ΔX, conforme ele explicou antes, mas que quando você passa esse limite para n tendendo a infinito, o ΔX está tendendo a zero. Aqui o n, o b menos a está fixo, o n está indo para infinito. Então, esse é um problema que chama a análise para acontecer. Porque você está vendo o seguinte, engraçado, tem aí uma... É que nem quando a gente estudou derivada, você via que a derivada era um limite, daquela razão incremental, que ele chamava. E a razão incremental era um limite para h tendendo a zero, porque ficava f de x mais h menos f de x dividido por h. Um h no denominador. E você passa o limite h tendendo a zero. Então a gente tinha que ter cuidado, a gente brincou bastante com aquele limite. Explicou ele de um jeito, explicou do outro, viu vários teoremas, aplicou na função, viu que dava certo. Por quê? Porque se você deixar só muito intuitivo assim, limite para h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, você simplesmente está fazendo uma coisa, digamos assim, você está dividindo por zero. Você está só fazendo uma operação ilegal, está dividindo por zero. Então, a gente fez todo aquele estudo de derivada para mostrar que não, aquele limite lá tem sentido, ele dá certo, para uma classe enorme de funções, aquele limite vai dar um número, não vai dar uma coisa dividido por zero, não vai explodir para infinito, e aí surge o conceito de derivada bem definido pela análise. Né? Aqui a mesma coisa vai ter que acontecer com a integral, porque você está vendo que é o limite de uma soma de retângulos, mas quando você passa esse limite aqui, esse ΔX vai para zero. Então, nós já temos aí um problema. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo. A gente continua conversando e lendo o livro. No próximo vídeo eu vou aproveitar essa interrupção